Nós estamos hoje na Central Piauí para falar de um assunto, eu geralmente falo isso, né? Falar de um assunto muito importante. Mas fora esse assunto hoje ser muito importante, ele é essencial. Hoje nós vamos falar sobre vida. Nós estamos no mês de setembro e nós vamos conversar um pouco sobre o Setembro Amarelo, que é o mês dedicado ao combate ao suicídio. Hoje, no mundo, tem uma média de 700 mil suicídios. Uma média feita pela última pesquisa da OMC em 2019. E esse número ele tem crescido muito, principalmente aqui na América. É um fato que merece muita atenção, principalmente de você, telespectador, que está nos vendo agora. Foi por isso que nós trouxemos hoje aqui o psiquiatra Ralph Webnester, como é o sobrenome Webnester, para falar um pouquinho com a gente sobre o Setembro Amarelo, sobre doenças mentais e sobre o combate ao suicídio. Seja bem-vindo, Ralph. Um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Obrigado, prazer é todo meu. Ralph, quando se fala em combate ao suicídio, boa parte do suicídio se deve a doenças mentais já pré-existentes. Fala um pouquinho para a gente como a gente faz para identificar. Como eu faço para eu identificar que eu tenha ou não uma doença mental, seja ela depressão, seja ela ansiedade. Fala um pouquinho para o nosso telespectador como dizer, eu preciso de ajuda. Muito bem. Ellen, a grande parte dos suicídios consumados são entre pessoas com transtorno mental pré-existente, né? E entre os transtornos mentais mais frequentes está, em primeiro lugar, o uso abusivo de substâncias ilícitas também, como o álcool, por exemplo. O álcool está presente em um grande número de suicidas. Depois, você vai ter as depressões, né? Depressões unipolares, depressões bipolares. Depois você vai ter os outros transtornos mentais graves, como esquizofrenia, né? Todos esses transtornos graves, eles têm um risco aumentado de suicídio na sua história, além de qualquer outros transtornos que levem a um estado de ideação suicida. E aí, da pergunta que você disse, como é que eu vou identificar que eu não estou bem? Né? E uma coisa que você falou que eu particularmente não sabia, eu pensei que cometer suicídio já tinha uma doença pré-existente, uma doença mental. E quem usa droga ou álcool, eu não sabia que tinha também essa estatística. Tem, é muito frequente. Em alguns trabalhos chegaram-se a números de 70% dos suicídios estarem ligados ao uso de substâncias. Porque ela predispõe e ela precipita. Você está num estado ruim. Você, como as músicas costumam dizer, você está triste, você vai beber, vai ouvir o modão, não sei o que mais lá. O álcool piora essa tristeza e piora a sensação de ideação suicida. Tanto durante a embriaguez como na ressaca. Quando faz alguma coisa que não foi legal, a ressaca moral ela é pesada. Isso. E a ressaca moral de uma pessoa depressiva é muito, muito pior. Né? Então, muitas vezes, as pessoas sob o efeito do álcool, de cocaína, crack, ela tende a ser mais impulsiva. Então, ela acaba cometendo mais atos suicidas do que o geral. Certo. Então, como nosso telespectador, como a gente acende a nossa luzinha vermelha de que a gente está com problema? Primeiro, assim, independente de você se considerar ou não um depressivo, um ansioso, você tem que começar a prestar atenção em si e nos outros, no sentido de detectar aquela pessoa ou você mesmo se sentindo numa situação intolerável, numa situação insuportável, né? E dessa situação insuportável você começa a não enxergar saídas e acha que aquela situação não tem fim e que aquela situação não tem remédio, né? E que isso vai começar a despertar essa escapatória pela morte, porque
normalmente a pessoa com a ideação suicida, ela tem essa sensação de que o sofrimento que ela tem naquele momento, ele não vai terminar, ele não é tolerável, né? A não ser que... E você não tem como escapar dele. Então você se sente encurralado pela situação e aí acaba que você começa a atentar contra a própria vida, né? E uma característica que também vem junto com isso é que o suicida não é que ele só queira morrer. Ele queria viver. Mas como é que ele vai viver daquele jeito? Né? Exatamente. Então, quando você vê pessoas que começam a se colocar em situações de muito sofrimento e sofrimentos desproporcionais, mesmo que sejam desproporcionais em relação a si próprio ou aos outros, mas aquela pessoa, ela demonstra um grau de sofrimento que você diz, poxa, mas até com cuidado que a gente diz assim, poxa, mas não é para tanto. A gente tem que ter até um certo cuidado com esse não é para tanto, né? Mas de você estar ali perto, para escutar, para você sentir o que a pessoa está sentindo e você ver o quão no fundo do poço ela está, aquilo é um negócio que você já tem que despertar em você, dizer, você não gostaria de falar com um profissional? Eu não sei se seria o caso, tal. Você começa a dar mais sugestões nesse sentido. Vamos conversar com um psicólogo, vamos conversar com um médico, um terapeuta sobre isso, para a gente ver se tem alguma forma de você se controlar melhor, de você encontrar outras saídas, se controlando mais. Muitas vezes o remédio, Leni, é isso, é para ajudar você a pensar melhor. Pôr você no centro da sua vida e dizer, calma, vamos procurar uma saída, vamos procurar uma solução. Porque quando você está num alto nível de estresse, de ansiedade ou de depressão, você não enxerga. A depressão, ela é como um óculos, uma lente cinza que faz com que tudo que você veja esteja ruim. É o tal que eu gosto de dizer para os pacientes, é o tudo bom e nada presta. Né? A pessoa começa a enxergar tudo ruim. Embora não esteja problema nenhum, mas está tudo ruim. Ralph, quando chega no momento que a pessoa fala, não, você falou isso para mim, né? Que tal eu procurar uma ajuda? Não, mas por quê? Estou precisando, eu estou bem. E aí, uma pessoa que pensa em tirar a própria vida, você acha que está bem? Ah, mas foi só uma vez, foi só... Nem aconteceu, eu estou bem. Você está bem, então. Mas se por acaso você volta a sentir essas coisas, vamos conversar, vamos ver primeiro, porque eu acho que pode ser que você esteja entrando aí numa ilusão muito ruim, num momento ruim aí, que talvez você precise de alguém para te dizer que tem mais coisas por aí. Porque existem os dois casos que você falou. A pessoa que está de fora, que não conhece a fundo o problema do outro, chegar e dizer, mas não é para tanto, a pessoa está exagerando. Só que quem não está vivendo o problema é muito fácil. Exatamente. Só que as pessoas, Ralph, que não têm informação, que eu acho que a informação hoje em dia é tudo. Aqui já passaram vários entrevistados que os meninos mesmo falavam assim, eu acho que eu tenho isso. Ah, eu acho que um vizinho, eu acho que um primo. Sempre aconteceu. Então a informação ela é a base de tudo. Sim, sim. As pessoas bem informadas, elas não vão chegar para uma pessoa depressiva, uma pessoa ansiosa e dizer, isso é uma besteira. O que mais ouve é assim, isso é falta de Deus. Ou isso é frescura. Isso é frescura. Falta de uma pia de louça. E um lavado de roupa. Ou um lavado de roupa. E eu acho que as pessoas, está faltando muita informação para se colocar no lugar do outro e saber que a depressão ou a ansiedade, ela é uma doença que realmente existe. Sim. Eu não estou inventando, você não está inventando, ela existe e ela mata. Sim. E ela mata muito. Como você falou, as doenças não diagnosticadas, com elas, chega a quase 1 milhão de suicídios. Sim, sim, por ano. Por ano. 1 milhão de pessoas que acham que a vida não vale a pena. Isso. Então, é preocupante a pessoa que fala assim, eu tô bem. E a pessoa que está do lado sabe que não tá. A gente tem que convencer aquela pessoa de que ela precisa de ajuda. Só que nesse caso é só ela. E você tem que abordá-la não no momento que ela esteja realmente se sentindo bem. Uma crise, né? Você tem que abordar ela, na verdade, na crise. Tem que abordar ela na crise. Na crise. Porque se ela estava ruim ontem de noite e ela já chorou, já se
desabou, já acordou no outro dia um pouco melhor, você vai falar para ela, diz, não, aquilo ali passou. Hoje eu tô bem, foi só foi só naquele dia. Mas se você conversar com ela sobre o quanto que ela sofre naquela crise dela, né? E às vezes até isso fica para ela, poxa, eu sofri muito ontem de noite. E você chegou para mim e disse, ó, quer sofrer de novo? Isso vai acontecer de novo, já aconteceu antes, vai acontecer de novo. Será que não era bom começar a fazer uma terapia para evitar que essas crises aconteçam de novo? Né? Então, é uma forma de você, de certa forma, fazer a pessoa começar a entender que ela pode evitar a próxima crise. Não que aquilo que alguns pacientes possam dizer, mas é porque é fraqueza minha, não. É naquele momento que você diz, não vamos repetir essa crise, não. Vamos se tratar, vamos procurar uma ajuda para que isso não volte a acontecer, para você não ter que dormir chorando de novo, sabe? Então, às vezes você tem que lembrar para ela da crise dela para que ela se convença. Para que realmente ela queira tratamento. Isso. Ralph, eu vi 2 vídeos, um foi até o Lucas que me mostrou, e eu vi um outro bem parecido. O que ele me mostrou era 2 amigos que iam para o estádio de futebol, vários jogos seguidos. Não sei se você já viu esse vídeo. Já. Um muito eufórico e o outro bem contido. Até que um determinado dia, o contido voltou ao estádio de futebol e o muito eufórico não, por ter tirado a vida. Sim. E o outro vídeo é de uma moça se formando, tirando foto se formando, indo pra festa, indo pra balada e pra isso. E até as últimas 6 horas dela, antes dela tirar a vida, ela muito bem, ela postando felicidade. Como é que a gente pode ajudar uma pessoa que quer mostrar todo o custo que tá bem, como identificar que ela não tá bem, para a gente poder ajudar? Pois é algo bem mais difícil, porque uma coisa é você ter o depressivo que decai, que entra numa hipotimia, né, num estado de humor que é visível ou que faz com que ele tenha vários prejuízos funcionais. Esse aí realmente é bem mais evidente, mais perceptível, que você até consegue levar para o tratamento. Esses outros casos, como que você falou do vídeo e dessas histórias que a gente sabe, a gente muitas vezes tem casos de serem suicídios impulsivos ou sob o uso de substâncias, né? Por exemplo, eu acho que o do estádio de futebol, na verdade, era o uso de substância. Ele sempre estava alegrão ali, tomando um no estádio de futebol, corroborando mais uma vez com o que eu disse sobre a questão do uso de álcool, né? Que tanto disfarça quanto facilita, né? E o outro, aquela pessoa que muitas vezes tem uma reação aguda a um estresse, né? Com uma reação suicida exagerada mesmo, uma reação suicida e fatal. Muitas vezes você não tem como prever uma reação suicida. Ei, Ralph, um caso que a gente teve aqui que foi muito impactante para Teresina. O caso, que eu acho que você já deve ter sido questionado sobre isso 1000 vezes, o caso do Firmino. O que é que você acha que aconteceu? Pois é. O que levou? Porque o Firmino, uma pessoa que trabalha com política, ela aguenta muita coisa. Muita. Então, ela é forte por natureza. Então, o que levou ele, num determinado momento, não querer mais? Não, todos os casos de suicídio, eles têm um desfecho em comum, que é quando a pessoa realmente toma a decisão, né? E são tantas possibilidades que fazem com que cheguemos ao mesmo resultado, né? Que, assim, não é algo de dizer assim, mas aquilo foi uma situação excepcional. Não. A princípio, qualquer pessoa que entre em uma determinada situação com um fundo emocional alterado ou depressivo, ela pode tomar uma decisão extrema de tirar a própria vida, né? Não seria muito o caso de haver alguma evidência no sentido de que ele teria isso ou teria aquilo.
A gente nem procura analisar tanto esse ponto, isso não é algo nem que a gente Foi deva um caso, falar bem, foi um sabe? caso em que ele decidiu aquele momento e pronto, né? E a gente realmente até respeita esses casos mais famosos, né? E polêmicos. porque é um efeito que, inclusive, a gente se preocupa no Setembro Amarelo, que é o efeito Werther, de não glamorizar o suicídio ou o suicida, porque de repente uma pessoa pode estar do outro lado do televisor, numa situação muito parecida e se achar que tem o mesmo direito, que tem a mesma solução. Fulano fez, eu posso fazer também. Ralph, o que o nosso telespectador pode fazer quando estiver diante de um suicida? Como a gente pode ajudar? Certo. Objetivamente, se você tem alguém que você está resgatando de uma tentativa, como se dizer, ele não conseguiu se matar, mas ele tentou aquilo ali, é o caso de levar primeiro para uma urgência médica, porque precisa se ver como foi o método, né? Dependendo do método que a pessoa tenha utilizado para tentar, ela pode ter se ferido, ou pode até ficar com sequelas. Né? Então, dessa urgência médica, desse atendimento sobre essa tentativa, é que vai se dar os encaminhamentos, se vai ficar sob observação, com observação do psicólogo ou de um parecer psiquiátrico, né? Então, uma coisa é essa da tentativa. A outra é a ideação. Sim. É a pessoa que foi pega no planejamento. Que às vezes a pessoa fala assim: quando eu não estiver mais aqui, ou se eu morresse. Enfim, são diversas coisas que as pessoas podem ser que já deem um sinal. Esses sinais mais leves, ou se eu morresse, se eu não existisse e tal, são sinais que a pessoa ainda pode estar fazendo um tratamento ambulatorial, está sendo levado para uma terapia, né, para avaliar a real causa dessa ideação de achar que era melhor não existir. Isso é até considerado um parâmetro bem mais leve do que aquela pessoa que está em cima da ponte. Está em cima da ponte e não pulou ainda. Né? Teve até um caso recente que teve um cantor famoso que evitou que uma pessoa pulasse da ponte. Acho que foi na Europa. Foi. Né? Você viu? Então, aquela coisa de você abordar aquela pessoa que está na iminência, você leva sempre para uma urgência médica. Leva para uma urgência médica, para ser visto, ser avaliado no sentido de riscos ou sequelas. Depois para uma avaliação psiquiátrica e psicológica. Não existe remédio para suicídio, tem que ficar bem claro. Não existe remédio. O que a gente tem que fazer é tratar as causas. Né? Então, se é uma causa tratável, a pessoa está num planejamento suicida porque está em depressão, vamos tratar. Né? É porque é uso de substância, vamos tratar. É porque é um esquizo, vamos tratar. Não é uma coisa que você vai na urgência e vai tomar um remédio e a pessoa vai parar de pensar nisso. Não é assim. Inclusive, há um equívoco muito grande no direcionamento de pacientes que chegam na urgência de um hospital psiquiátrico. Não é toda tentativa de suicídio nem ideação suicida que vai ser tratada no hospital psiquiátrico. Pelo contrário, é uma percentagem mínima que vai ter algum benefício nisso. Pelo contrário, você vai acabar criando estigma, porque aquela pessoa vai se achar paciente de manicômio. Então, na próxima vez, ela não vai nem tentar, nem dar chance de ser levada para o manicômio. Ralph, o tratamento de uma pessoa com depressão é só medicamento? É só psicólogo? É um conjunto? Como é que se deve orientar essa pessoa que não está bem, para não chegar nem perto do suicídio? A depressão é uma doença muito comum, mais comum do que a gente queria que fosse. E o tratamento, ela normalmente responde a medicações com terapia. É o melhor. Você tem casos de depressões leves que responderiam à terapia apenas, em uma baixa percentagem dos casos, porque muitas vezes quando você pega no início você consegue tratar com terapia alguns sintomas depressivos, mas eles começam a escalar e o psicólogo acaba
indicando que deve ir para o psiquiatra e deve começar a tomar medicação, né? Mas normalmente é a medicação e a terapia, além, lógico, de todas as modificações de estilo de vida. Por exemplo, o uso de substâncias, independente de qualquer remédio, independente de qualquer psicólogo, você retirar o álcool e as drogas da sua vida, você já melhora teu risco de suicídio em 50%. Né? Porque é um fator já conhecidíssimo, um fator que já é categórico. Ele né? sempre, a mistura deles não costuma dar certo. Então, o tratamento tem essas medidas ambientais, né, e as medidas farmacológicas e terapêuticas, né, da depressão. E mesmo assim, é preciso entender que assim como uma pressão alta, assim como uma diabetes, o depressivo pode precisar tomar remédio por algum tempo. E não é algo que se diga, mas vai ficar viciado em remédio. Eu sempre digo para meus pacientes, viciado em remédio é o hipertenso, é o diabético, porque se ele parar, ele morre. Né? Então, assim, nunca vi nenhum hipertenso e diabético reclamando que é viciado no remédio dele. Porque ele sabe que se parar, ele morre. Né? Então, a pessoa com depressão tem que entender que é um tratamento que tem um prazo para acontecer, um prazo que você trata, você tenta, a tentativa do psiquiatra vai ser sempre que aquilo ali tem um tempo de tomar e pare. Mas tem depressão que não vai melhorar sem remédio. Né? Não vai melhorar só com terapia. Então tem gente que vai ficar sempre com sintomas ali que é bem melhor viver com remédio que sem ele. Né? Dr. Ralph, eu acho que essa foi uma conversa muito esclarecedora. Muita gente está precisando ouvir isso. Aprender um pouco sobre como cuidar, sobre como ser cuidado, né? Então, o Setembro Amarelo está aqui, gente, para combater o suicídio. Como é que a gente pode fazer isso? Como a gente pode ajudar? O Dr. Ralph já deu todas as dicas. Nós da Central Piauí temos esse compromisso de trazer a informação. Então, se você precisar, peça ajuda. Peça ajuda e se você puder, ajude. Porque são tantas pessoas que tiram a vida pela falta de um... A gente pode conversar? Você quer falar? Vamos tomar um sorvete? Às vezes salva uma vida, né, doutor? Pode ser. Então, gostou das nossas entrevistas? Segue aqui o nosso Instagram, se inscreve no nosso canal para você ficar recebendo as nossas informações. Quero agradecer ao Dr. Ralph pela maravilhosa explanação, foi muito bom, espero tê-la aqui de novo, a Central Piauí agradece. Eu que agradeço também, foi um prazer. Obrigada.